Oi, turma, bom dia. De acordo com as dúvidas que vocês me apontaram da semana 2, eu trouxe aqui as resoluções. Algumas imagens não estão muito boas porque eu tirei print do material que eu tinha digital, tá? E não tem uma qualidade muito boa. Mas eu vou deixar esse PowerPoint liberado na nossa sala de aula para poder facilitar nesse lado. Então, a questão 3, ela fala o seguinte, que a gente vai ter uma pessoa aqui, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto rosa que eu tô fazendo. Sempre entendam o seguinte nesse PowerPoint, o lado da esquerda é a questão, ou o lado de cima, e sempre que tem essa linha aqui em volta é a resposta. Então, eu tenho uma pessoa nesse ponto, ela está a 48 metros de um prédio, eu quero saber, num primeiro momento, a altura do prédio, tá? Como? Por causa dessa conta aqui, ó, tá? Então, eu consigo descobrir a altura do prédio através da tangente, porque é dado aqui no problema a tangente. Depois ele me fala que essa pessoinha veio uma distância D para cá, e agora ele quer saber quanto que é essa distância. Só que para eu saber quanto que é essa distância D aqui, o que eu preciso fazer? Eu já sei que aqui é 28 metros por causa da conta de cima, então eu vou entender que aqui embaixo é D mais 48, que mais feio, D mais 48, eu consigo fazer a tangente aqui de baixo e consigo descobrir a distância de 64 metros, tá bom? Outra questão que vocês apontaram, a questão 4, onde ele fala que tem duas pessoas que elas andam durante 2 horas. E uma anda a 5 km por hora e a outra a 8. Então, 5 vezes 2, 10. 8 vezes 2, 16. A gente consegue a trajetória e ele quer saber esse tamanho aqui. Isso aqui é o quê? Exatamente, lei dos cossenos. Chama esse ângulo de A, Azinho. Chama esse ângulo aqui em cima de B, esse aqui é o Bzinho, e esse de ângulo C, esse aqui é o Czinho. Joga aqui na lei dos cossenos, vai resolvendo, chega em 14, tá? A outra questão que vocês falaram é a questão 5, que fala de 2 banhistas, e que eles estão a uma distância de 150 metros. Então, um banhista tá aqui e o outro tá aqui. Não são os banhistas, são os postos, tá? Os postos estão a 150 metros. E eles estão enxergando um banhista aqui na água. Desse posto, tu tem uma angulatura de 15 graus e desse posto de 45. Quantos ângulos eu tenho aqui interno? 2. Se eu tenho 2, eu faço a lei dos senos, isso daí. Então, eu posso chamar aqui de A, esse de Azinho, esse de B, Bzinho, o C e o Czinho. Faz a lei dos senos e daí a gente vai se resolver com essa informação aqui, ó, tá bom? Que é o x sobre o 45, que é quem? Que é aqui, ó, é esse lado, esse ladinho aqui, que é o Bzinho, tá? E depois o C sobre o ângulo C. Mas como é que eu faço para descobrir esse ângulo C? Bom, tu sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo tem que dar 180. Então, 15 mais 45 menos 180, né? Tu vai conseguir fazer ali certinho. Substitui o valor dos senos e do 120 aqui e do 45, vai resolvendo, vai simplificando, tá? A gente consegue resolvendo e chegando em 50 raiz de 6. Outra questão foi da página 120, a questão 7, que ele dava essa figura e que é o perímetro do triângulo A, B, C, né? Então, quer saber esse perímetro aqui. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu sei que aqui eu tenho um triângulo de 30. Se aqui me fala que é um ângulo reto, por obrigação, eu tenho outro ângulo reto aqui. Então, eu consigo descobrir que aqui em cima é 60. E quanto que é aqui? Opa! 30. Aí, a gente tem 2 triângulos egípcios. Daí, a gente pode fazer pelo triângulo egípcio e identificar cada medida, por ser 30, 60 e 90, né? Se não quiser fazer pelos triângulos egípcios, faz primeiro a tangente de 30, porque daí tu vai descobrir o lado BC, aí tu consegue descobrir que ele é 4 raiz de 3, depois tu faz o seno de 30 e consegue descobrir a medida AC, que é 8 raiz de 3. Como a gente está falando de um perímetro, é só somar todos esses lados, ver quais números tu chega para colocar em evidência, essas coisas. Então, tu chega em 12, né, 1 mais raiz de 3, tá bom?
A questão 8 vai dar um triângulo ABC, em que um lado AB mede 6, AC mede 4 e BC vale 8. Então, se ajudar, faz um triângulo. Deixa eu pegar um triângulo aqui que fica melhor, né? Então, desenha um triângulo, não precisa se preocupar se vai ficar um desenho coerente com as medidas de arcos, de arcos não, de ângulos, porque não é esse o foco. Mas chama um lado de A, um de B, na verdade o vértice, né? Um de A, um de B e um de C, aí faz o AB vale 6, o AC vale 4 e o BC vale 8, né? Aí agora já fica uma coisa um pouquinho melhor. E depois, a letra A pede o cosseno do ângulo ABC, então ele tá falando que o meu ângulo tá aqui, ó, por quê? Por causa do circunflexo aqui no B, tá? Aí, a gente consegue fazer pela lei dos cossenos, que tá toda desenvolvida aqui, tá bom? E depois ele quer o comprimento do segmento BM, que é o ponto médio de BC. Então, eu vou cortar aqui no meio. Então, se eu tô cortando aqui no meio, se esse meu lado todo é 8, significa que aqui em cima eu tenho 4 e aqui embaixo eu tenho um 4 também, tá? Aí, a gente tem agora o triângulo ABM. Então, ABM. Então, acho que é melhor até fazer um aqui embaixo. Esse triângulo mais bonitinho ficaria mais ou menos assim, que esse alfa é o mesmo alfa de cima. Aqui em cima também mede 6, só que aqui embaixo eu não sei quanto é que é, eu sei que aqui é 4, tá? Então, é assim que é resolvida a questão da letra B, da 8. Sobre a questão 9, eu desenhei aqui já os dois triângulos que eles falam, que eu imagino que é isso que vocês estão com dúvida, porque eu tenho um triângulo aqui no chão e eu tenho outro triângulo aqui, ó, em relação à árvore, tá? Então, de acordo com as informações, eu vou ter esse triângulo aqui da direita e vou ter esse triângulo aqui da esquerda. Então, com essas informações, o que ele tá me falando é que o ângulo B aqui, ó, tem um ângulo de 59 no triângulo ABC e no triângulo ACD eu tenho um ângulo de 22. E daí, fazendo as tangentes ali, as informações que a gente tem, que a gente consegue descobrir algumas coisas, ó, através daqui, a gente consegue descobrir que o AC é 40, então aqui é 40 e aqui também é 40, e daí é onde a gente consegue estar descobrindo a altura da árvore, tá bom? A questão 10, vocês também falaram que vocês não entenderam, tá? E eu acredito que vocês não entenderam por causa dessa parte aqui que não sabiam o que fazer. Então, a resposta correta é a letra A, por causa deste desenho aqui, tá? Então, se a gente segue esses 4 comandos aqui, e a gente, enquanto tá ouvindo esses comandos, a gente acaba fazendo o desenho, a gente segue esse desenho aqui. E como que ele tá me perguntando, né? Esse tamanho aqui, o que que a gente pode pensar? A gente pode pensar no seguinte: esse todo eu tenho 120, mas nesse pedacinho eu tenho 40. Então, quanto que eu tenho aqui, ó, que é essa parte em branco? É esse 80 que ele tá falando aqui do lado. E daí, eu ligando aqui, ó, eu tô excluindo um pedaço e me sobra isso daqui. Então, eu tenho qual triângulo aqui, ó? Tem triângulo de 80, de x e de 150, tá? E o que eu posso fazer? Eu posso fazer um teorema de Pitágoras, descobrindo que o meu x mede 170. Vai dizer, era mais fácil do que você estava imaginando. Sobre a matemática C, vocês também falaram que vocês estavam com algumas dúvidas, então eu até trouxe num tópico meio que separado, só para dar uma ajudada, uma facilitada na interpretação. Da página 204, vocês falaram que vocês não entenderam a questão 1 e que da 1 era a alternativa aí que vocês ficaram com mais dúvida, porque eu imagino que tenha essa fração. Então, o que eu tenho que fazer? É normal, a mesma coisa. Então, o primeiro elemento ao quadrado, daí como aqui é um sinal de menos, menos, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. E a dúvida que vocês tiveram foi de fazer o segundo ao quadrado. Então, quando eu tenho uma fração ao quadrado, o que eu preciso fazer é o numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. Então, aqui fica 1 sobre x ao quadrado. E não temos problema em ter uma fração ali na resposta, tá bom? Outra questão que vocês tiveram foi a questão 2, mas em relação à letra C e à letra D. Então, o que a gente vai fazer? Como é o cubo, a gente tem que prestar atenção, que eu imagino que foi essa a dúvida de vocês. Então, eu vou fazer o primeiro elemento ao cubo,
depois eu vou fazer mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, depois 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado e depois o terceiro ao quadrado. Resolvendo, a gente chega nessa expressão. Na letra D, é a mesma situação, só que a diferença é que agora eu tenho um 2x. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso levar o 2x ao cubo, aqui nesse primeiro momento, e depois o 2x ao quadrado. Presta muita atenção nisso, porque é isso que a gente erra. Aqui tá a resposta para vocês estar conferindo se vocês conseguiram chegar no resultado, mas eu acredito que agora sim. Outra questão que vocês falaram que vocês têm dúvida é a questão 3, e vocês não sabiam a resposta certa é a letra B. Por quê? Porque ele me fala que quando eu somo dois termos, eu chego em 13, mas que quando eu multiplico eles, eu chego em 1. Então, vocês não sabiam o que fazer. Então, uma das sugestões que a gente pode estar fazendo é levar os dois números ao quadrado, tá bom? Quando eu faço isso, eu não vou ficar com o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo? Vamos, né? E como a gente chega nesse valor, eu posso substituir aqui por 1, porque aqui o enunciado me diz que é 1. Tá bom? E daí eu não vou ficar aqui com x ao quadrado mais y ao quadrado, é isso que a questão pede. Então, se eu substituo ali por 1, eu consigo saber que dá 13 ao quadrado, né? Então, aqui esse 2 vezes 1 vai para o outro lado subtraindo. Então, letras por um lado, número para o outro. O que aconteceu? Cheguei na resposta, tá bom? Outra questão que vocês falaram que ficaram com dúvida foi a questão 5, e foi a letra F e a letra H. Então, a letra F aqui, ó, como a gente pede para reduzir, como eu tenho 1 sobre 25, eu tenho que tirar a raiz. Raiz de 1, 1, raiz de 25, 5, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó, é o produto da soma pela diferença. Então, assim, a gente consegue fazer a volta. Já a letra H, a gente vai ver que tem um x na quarta, lá em cima, né? Então, a primeira coisa que a gente acaba fazendo é colocando esse 8 em evidência por causa dessas duas relações aqui. Então, ela vai ficar a resposta aqui, tá? E essa parte aqui da frente, tudo que eles têm em comum é o x ao quadrado. Eu vou colocar o x ao quadrado em evidência também. Aqui eu tenho um trinômio quadrado perfeito. E ele se responde aqui, tá? Ou um outro jeito para fazer é, coloca a raiz aqui no primeiro, coloca aqui a raiz no último, que tu tem a resposta. Se o sinal aqui no meio é positivo, ali é positivo. E se o sinal é negativo, daí significa que é negativo. Não esquece do sinal do quadrado aqui. E agora, como a gente tem esses dois aqui, ó, idênticos, eu posso colocar eles em evidência, tá bom? E daí, colocando em evidência, eu consigo colocar os outros elementos que a gente tem ali, tá? Ah, outra coisa, como aqui é o quadrado, o que eles têm em comum é só o x menos 1, então eu tenho que acabar ainda resolvendo 1. Por isso que fica o x na terceira. Outra questão que vocês falaram que vocês tiveram dúvida foi a questão 6, que vocês não sabiam como fazer. A alternativa certa é a alternativa A. Então, a primeira coisa que é bem importante a gente estar fazendo é observar quais são os padrões. Então, eu posso dividir aqui no meio, ó, que foi isso aqui que foi feito nesse primeiro passo. Como aqui em cima e aqui embaixo eu tenho a mesma coisa, fica 1. Então, agora eu vou trabalhar com essa segunda parte. O que o meu numerador tem em comum? O 2. Coloca ele em evidência, tá? Como no numerador eu fiquei com x mais y, então é mais fácil a gente pegar essa parte aqui de baixo e fazer o produto da soma pela diferença e corta esses dois aqui. Sobrou 2 sobre x menos 1. Opa, x menos y, desculpa. Só que ele fala que x menos y é 4, então eu vou substituir por 4. Só ir resolvendo, eu chego em 1,5. Outra questão que vocês apontaram dúvida é a questão 8, que é a letra C e a letra D. O que eu imagino que vocês não conseguiram visualizar é que esse 8y ao cubo eu posso trocar por 2y ao cubo, porque daí o 2 elevado na terceira vai virar o 8, né? E depois é só a gente seguir os passos normais do produto notável. E o mesmo acontece na linha de baixo, tá? O 64 é o 4 ao cubo. Seguindo todos os passos ali, a gente consegue chegar no resultado. Por hoje era isso. Beijo pra vocês, até a próxima.